Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Rilva Munhoz, da disciplina de Cuidados Paliativos do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, e quero fazer esta apresentação agora sobre náuseas e vômitos em pacientes com câncer, com algumas orientações elementares para graduandos da saúde. Uma boa gestão clínica dos sintomas em oncologia está associada à melhora da qualidade de vida do paciente e da família. Está também relacionada à maior adesão ao tratamento e pode até oferecer vantagens em termos de sobrevida. Então, a maioria dos pacientes com câncer apresenta sintomas cuja prevalência e gravidade variam de acordo com o tipo de câncer, o estadiamento, a terapêutica ou as terapêuticas e as comorbidades. Então, os pacientes geralmente experimentam mais de um sintoma em determinado momento. Náuseas e vômitos em cuidados paliativos são sintomas comumente vivenciados pelos pacientes. E a etiologia, muitas vezes, é multifatorial. As causas mais comuns são esvaziamento gástrico prejudicado, e há também causas relacionadas a outras vísceras do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a obstipação. Então, deve-se prestar muita atenção às características clínicas que podem sugerir a causa provável. A terapêutica antiemética deve ser orientada pela provável etiologia, embora na prática o quadro clínico seja muitas vezes complexo, pelo que a reavaliação periódica regular passa a ser essencial para o controle adequado dos sintomas. E o controle dos sintomas em pacientes com câncer, em cuidados paliativos, é uma preocupação essencial da prática médica em geral. Entre esses sintomas, as náuseas e os vômitos, como antecipei, desempenham um papel significativo, afetando consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes nesse estágio, num estágio avançado da doença. Então, já acabei salientando a importância do controle de náuseas e vômitos em pacientes no contexto de cuidados paliativos. As náuseas são uma sensação, ou seja, é uma manifestação clínica subjetiva, desagradável, de querer vomitar ou associada ao próprio vômito, e é uma sensação experimentada por até aproximadamente 68% dos pacientes com câncer em algum momento da evolução da doença. E durante as últimas 6 semanas de vida, a prevalência de náuseas e vômitos é aproximadamente de 40% ou mais dos pacientes, nesse contexto de cuidados paliativos. Então, as náuseas são uma sensação bastante desconfortável, como eu já disse, desagradável, e muitas vezes se acompanha dessa vontade intensa de vomitar. E os vômitos, por sua vez, são
a eliminação ativa e involuntária do conteúdo do estômago por meio, né, da boca. E ambos os sintomas, náuseas e vômitos, podem ser desencadeados por diversas causas ou fatores. Então, como a própria doença oncológica, efeitos adversos dos tratamentos, obstruções do trato intestinal, distúrbios metabólicos e até mesmo fatores psicossociais, como ansiedade e estresse, que muitas vezes são fatores também precipitantes e agravantes dessas manifestações. Então, essa importância reside nesses fatores, para começar a discorrer inicialmente, e quando esses sintomas eles são mal controlados, eles levam a sofrimento físico, psicossocial, cognitivo, e podem contribuir para o medo, não é, da própria morte por desidratação e ou por desnutrição do paciente pela família. E nos cuidados paliativos, é importante também considerar que o objetivo primordial é proporcionar o máximo de conforto e alívio dos sintomas, garantindo uma abordagem holística que abrange não apenas a dimensão física, mas também os aspectos emocionais e psicossociais dos pacientes. Portanto, o controle eficaz das náuseas e vômitos é uma tarefa de extrema relevância para os profissionais de saúde envolvidos no cuidado desses pacientes. E, nesta introdução, né, ao tema, eu pretendo explorar a complexidade dessas manifestações, das náuseas e dos vômitos, em pacientes com câncer sob cuidados paliativos, analisando causas e desafios da gestão desses sintomas. Então, vou abordar também algumas estratégias farmacológicas de forma mais superficial e também não farmacológicas disponíveis para o controle desses sintomas e sinais, assim como a importância do suporte emocional e psicossocial nesse contexto. Além disso, serão destacados também experiências práticas, né, que ilustram a relevância desse tema no âmbito da oncologia paliativa. E por meio do aprimoramento dos nossos conhecimentos sobre náuseas e vômitos nesse contexto, podemos aprimorar o cuidado ao paciente com câncer, garantindo a ele o máximo conforto possível e bem-estar, que são os objetivos dos cuidados paliativos, são os princípios dos cuidados paliativos, e contribuindo dessa forma para uma experiência digna durante essa fase delicada da jornada do paciente oncológico. Vou passar aqui o próximo. Está mantendo aqui. Então, o esclarecimento destas definições, eu já até antecipei aqui na minha fala, e também os fenômenos relacionados, é importante para uma correta avaliação do tanto do paciente, né, do caso e de como se apresenta o paciente, a avaliação desses sintomas
e também do tratamento. Isso ocorre porque esses termos, estou aqui com um pouco de dificuldade com esse cursor aqui, mas vai conseguir agora, pronto. Então, como eu dizia, esses sintomas e sinais, esse sintoma e este sinal são mal compreendidos e muitas vezes usados incorretamente. Então, a náusea é uma experiência inteiramente subjetiva, como eu já disse, e os pacientes, eles afirmam sentir um enjoo, não é? Ou um mal-estar no estômago. Alguns aqui da nossa região, aqui no Nordeste, principalmente no sertão nordestino, usam a palavra agonia, né? Gastura. Então, os descritores para esse sintoma tão desagradável muda de acordo com regionalismos e aspectos culturais dos pacientes. O vômito, em, em, em contraste, né, às náuseas, é um evento físico, né, altamente específico, e, como eu já defini, é uma eliminação rápida e vigorosa do conteúdo gástrico de forma retrógrada, do estômago para a boca. Então, o vômito é geralmente mais, nem sempre, seguido de náuseas. Ele é geralmente precedido de náuseas e também seguido de náuseas. Então, essa ânsia de vômito, como muitos pacientes costumam expressar, ânsia de vômito, é resultado da contração repetitiva e ativa da musculatura abdominal, gerando um gradiente de pressão que leva à eliminação do conteúdo gástrico. E essa ânsia de vômito que os pacientes referem pode ocorrer isoladamente, sem a descarga do conteúdo gástrico pela boca, né? E podem ser associados aos próprios vômitos. Então, náuseas e vômitos é importante do ponto de vista semiológico, precisam ser distinguidos de outras manifestações semelhantes. Por exemplo, regurgitação, que é o fluxo passivo, também retrógrado, do conteúdo esofágico para a boca. Então, a regurgitação ocorre com refluxo gastroesofágico ou obstrução esofágica. Também é importante distinguir essas manifestações da chamada ruminação, que é um distúrbio alimentar que pode ser confundido com vômito e ocorre repetidamente após as refeições em alguns pacientes, mas não é precedida por náuseas e não está associada a fenômenos físicos que normalmente acompanham os vômitos. Também é importante distinguir essas manifestações da dispepsia. A dispepsia que acontece de forma, muitas vezes, recorrente, que é um desconforto, uma sensação de desconforto, centrada no abdômen superior. Então, a dispepsia pode ser classificada como estrutural, não é, relacionada a uma lesão orgânica, não é, associada até à própria lesão, né, da mucosa, da barreira mucosa gástrica, ou pode ser funcional, ou seja, relacionada à desmotilidade do estômago. Então, a dispepsia funcional em pacientes com câncer é chamada de síndrome de dispepsia associada ao câncer, e é caracterizada por náusea, saciedade precoce, plenitude gástrica pós-prandial e muitas vezes por dor também. Então, aqui eu repito a definição, né, de náuseas e vômitos, coloco também esses
estas definições, né, de uma forma aqui mais objetiva, e é importante lembrar, como eu já disse, que há diversas causas possíveis, e é importante, em cuidados paliativos, avaliar bem essas manifestações no paciente para possibilitar a correção de possíveis causas reversíveis desses sintomas. E lembrar, como eu já disse, que a ansiedade exacerba náuseas e vômitos de qualquer etiologia. Seguindo. Para seguir aqui. Seguindo aqui. Bem, então a avaliação desses sintomas é extremamente importante e eu apresento aqui um quadro que foi publicado por Glare e colaboradores na revista Clean Intervention Aging, e aqui os autores falam da avaliação, né, do paciente em cuidados paliativos. Então, eles enfatizam a história, né, a quantidade ou a intensidade das náuseas, né, dos vômitos, e a duração, se a manifestação é persistente ou intermitente, a intensidade, se os vômitos eles são associados a outras manifestações, a dor também, que é associada, a, também fatores agravantes, né, e o aspecto visual desses vômitos, né, como o cheiro, a coloração, e se acontece, né, mais intensamente, depois da alimentação, e se estão associados com o movimento do corpo do paciente. E fatores também que são, digamos assim, associados a determinado momento do dia, por exemplo, vômitos mais pela manhã, fatores também relacionados a, a medicamentos, deixa-me ver aqui, medicamentos que foram usados, até um próprio tratamento voltado para a própria doença oncológica, primariamente falando, quimioterapia, radioterapia, e no exame físico também há alguns aspectos importantes, como, por exemplo, a observação de visceromegalias, outras massas, ruídos intestinais, se, por exemplo, há um silêncio abdominal, associado, por exemplo, ao ilho paralítico, ou se há uma obstrução mecânica, que é uma exacerbação dos ruídos intestinais. E o toque retal também é importante para complementar o exame físico. Também outros sinais, por exemplo, sinais de sepse, né, de uma síndrome sistêmica inflamatória, anormalidades metabólicas presentes, então observar sinais de insuficiência hepática, insuficiência renal, hipercalcemia, sinais neurológicos, e depois uma investigação, né, com a radiografia abdominal, né, para observação
de sinais obstrutivos, né, níveis hidroaéreos, por exemplo, uma tomografia, ressonância magnética e exames laboratoriais para descartar a possibilidade, assim, descartar não, ou sugerir mais fortemente ou não, a possibilidade de sepse, insuficiência renal e hipercalcemia, que são comuns no quadro de um paciente numa fase já considerada do fim da vida. Então, há muitos desafios, né, na abordagem do paciente oncológico, numa fase mais avançada, do que, assim, já sugere que há uma impossibilidade, né, de cura para esse paciente. Então, são manifestações muito importantes, são manifestações frequentes, e eu agora estava lembrando que, recentemente, eu li um artigo que ele comenta, aqui vamos apresentar aqui fatores desencadeantes, então, apresenta até uma revisão sistemática, e que os autores dessa revisão comentam que, atualmente, náuseas e vômitos são menos comuns e incômodos do que se estimava anteriormente. A gente diz, são manifestações muito frequentes nesse contexto que estamos abordando, mas há muitos problemas metodológicos de estudos com pacientes oncológicos. Então, ultimamente, estudos mais recentes estão indicando que os sintomas não têm sido tão frequentes quanto se supunha, esses sintomas, e também o seu controle também está se tornando cada vez mais possível, né? Mais fácil, né? Então, nessa revisão sistemática, eu acabei não colocando aqui a referência, mas é uma revisão que mostra que a dor, a dispneia, a fadiga são mais comuns do que as náuseas e os vômitos. Então, enquanto dor, fadiga e dispneia foram relatados por meio dessa análise sistemática, por mais de 50% dos pacientes com câncer e outras doenças limitantes de vida, mas não oncológicas, náuseas e vômitos foram relatados numa frequência que variava, né, segundo os estudos selecionados nesta revisão, variava de 16% a 68% dos pacientes. Então, há outras condições, como a própria síndrome da deficiência imunológica do adulto, que é a AIDS, tem uma prevalência muito maior. E a própria insuficiência renal crônica terminal também. Bem, então, esses achados dessa revisão, eu lembro que foram confirmados em vários estudos também recentes sobre náuseas e vômitos em populações em cuidados paliativos. Então, esses são sintomas que parecem se tornar mais comuns à medida que a morte se aproxima. Por isso, não surpreende que as náuseas tenham sido consideradas como um preditor, né, da sobrevida reduzida na literatura, a náusea como um fator preditor. Então, e embora as náuseas sejam uma experiência desagradável, sejam muito desconfortáveis, né? E ninguém gosta de vomitar, porque
é extremamente desconfortável. Esses sintomas, eles podem ser intermitentes, né, ou recorrentes em pacientes em cuidados paliativos, e geralmente são de uma gravidade leve a moderada quando estão presentes. E, dessa forma, vamos agora mencionar as causas e fatores desencadeantes, né? Então, já acabei mencionando anteriormente, mencionei a identificação das causas comuns de náuseas é importante, porque é possível, por meio de uma boa avaliação, identificar causas que são reversíveis para dessas manifestações. Observar efeitos adversos de tratamentos e também se há obstrução mecânica do trato gastrointestinal ou um distúrbio metabólico, como hipopotassemia ou outro distúrbio de natureza ácido-base, que esteja levando a um íleo, ao chamado íleo paralítico. Então, isso aqui eu acabei, eu antecipei, né, falei anteriormente. Antes de falar das abordagens farmacológicas e não farmacológicas, coloquei aqui farmacológicas primeiro, mas também é importante colocar alguns aspectos antes disso. No caso das náuseas e dos vômitos, a semelhança do que ocorre em relação à manifestação de dor em cuidados paliativos, essas manifestações, náuseas e vômitos, têm sido frequentemente subtratadas. E talvez, surpreendentemente, são os pacientes com sintomas mais graves que muitas vezes acabam não sendo contemplados adequadamente com a terapia antiemética. E em pacientes que recebem cuidados paliativos, náuseas e vômitos, raramente eles ocorrem isoladamente, geralmente ocorrem múltiplos outros sintomas e sinais de maneira associada. E esses sintomas tendem a se agrupar com os outros sintomas, né, como fadiga, sonolência, anorexia, dispneia, adinamia. Então, esses são grupos de sintomas, né, são síndromes, na verdade, formam síndromes importantes porque podem prever, independentemente, mudanças na funcionalidade, no estado funcional do paciente, e pode prever também falhas no tratamento, porque os tratamentos direcionados a grupos de sintomas, em vez de sintomas individuais, né, que aparecem de maneira isolada, podem proporcionar maior benefício terapêutico. Então, é importante esse aspecto quando se considera terapêutica, e também é importante destacar que as náuseas e vômitos que acontecem de maneira recorrente, mas persistentemente, apresentam-se muitas vezes como um desafio diagnóstico e terapêutico. Então, acontece mais frequentemente de náuseas e vômitos constituírem desafios diagnósticos e terapêuticos quando eles ocorrem de maneira mais crônica, mesmo que de maneira recorrente, mas com curso crônico, do que quando são agudas, manifestações agudas, e que podem ser diagnosticadas prontamente apenas com base na apresentação clínica. Então, como mencionei, existem muitas causas possíveis para náuseas e vômitos em pacientes com doença avançada, e é um amplo diferencial, né, que inclui muitas causas, eu citei algumas. Então, além das etiologias específicas, aqui eu apresento este slide que se remete à abordagem farmacológica,
para controle dos náuseas e vômitos, mas, assim, acabei deixando de falar no slide, quando a gente falou em avaliação, que há 4 categorias principais, que é importante organizar aí, para ajudar no diagnóstico diferencial. Então, é como classificar a etiologia dessas manifestações, porque elas podem ser associadas à própria doença, né, devido à doença primária, ao câncer, pode ser um efeito adverso da terapêutica que o paciente está recebendo, pode ser secundária à própria debilidade física do paciente ou associada a uma comorbidade que às vezes nem está relacionada diretamente à doença principal de base. Então, como os cuidados paliativos podem ser fornecidos concomitantemente, né, com o tratamento que é instituído para o próprio câncer, manifestações como vômitos, que são induzidos por quimioterapia, e também náuseas e vômitos pós-operatórios, né, associados, portanto, à terapêutica do câncer, também pode ocorrer frequentemente. Então, a discussão desses tópicos, né, vai além, né, do escopo dessa breve apresentação, mas existem muitas diretrizes, né, de consenso para a gestão desses sintomas. Bem, então, eu queria abordar aqui, antes de falar da própria abordagem farmacológica, que as características clínicas dos náuseas e vômitos precisam ser bem avaliadas, porque podem sugerir patologia subjacente. E uma manifestação importante é a própria estase gástrica, que pode apresentar uma sensação de saciedade precoce, né, uma distensão, né, abdominal, e também náuseas e vômitos após a alimentação. Também as náuseas e vômitos que são induzidos por opioides, geralmente ocorre após o início dos opioides e geralmente são de natureza transitória. Então, uma história e um exame focados são essenciais para conduzir investigação que seja mais apropriada, uma investigação bioquímica ou de imagem. E os objetivos de avaliação devem ser identificar a causa provável de náuseas e vômitos, porque é importante também estabelecer a resposta a terapias antieméticas anteriores e identificar quaisquer complicações de náuseas e vômitos. Por exemplo, complicações decorrentes das náuseas e vômitos, como desidratação, né, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio ácido-base. E a reavaliação é tão importante quanto a própria avaliação, com o objetivo principal de reavaliar, revisar a eficácia e tolerabilidade da medicação antiemética que foi instituída. Bem, então, passando aqui desta parte de avaliação dos sintomas, né, que eu estou mostrando rapidamente, porque, se possível, sempre deve ser obtida uma avaliação dessas manifestações de cada paciente. Pode-se também usar algumas ferramentas, né? Pode-se usar ferramentas de avaliação de sintomas, escalas de avaliação de sintomas, mas nessa apresentação foge do escopo, né, a um aprofundamento sobre estas escalas que podem ser objeto de outra apresentação. E também lembrar que as dimensões psicossociais e espirituais do próprio sofrimento, associado à doença limitante da vida, também devem ser abordadas, né, pois podem contribuir para o sofrimento causado pelas náuseas e vômitos. Então, daí a abordagem holística da qual falamos na apresentação anterior.
Então, é preciso iniciar a terapêutica antiemética apropriada. Então, a menos que o paciente esteja morrendo ativamente, morrendo ativamente, a morte ativa, né, da qual falamos outro dia, isso deve incluir a identificação e correção de qualquer desidratação, deficiências eletrolíticas, distúrbios ácido-base causados por vômitos prolongados. Então, repetindo, como eu sou professora de semiologia, então eu sempre volto e repito a questão propedêutica. Então, a história de náuseas e vômitos é a pedra angular para determinar a sua etiologia em cuidados paliativos também. Então, além de delinear a duração, como eu disse, outras manifestações são importantes e problemas também associados como refluxo, não é? Quadro de irritação da mucosa gástrica, obstipação, devem ser descartados também. E sempre lembrar de revisar a lista de medicamentos que o paciente está recebendo. Então, é importante lembrar que essa avaliação deve incluir perguntas chamadas perguntas sentinela, que auxiliam na determinação da síndrome de náuseas crônicas. Por exemplo, náusea intermitente associada à saciedade precoce, plenitude pós-prandial, distensão abdominal. Então, a náusea é geralmente aliviada pelos vômitos, que geralmente são de pequeno volume, ocasionalmente são intensos, né, e podem conter alimentos. Então, esse quadro que eu acabei de referir é sugestivo de um esvaziamento gástrico prejudicado. Essa causa é considerada de 30% a 30%, né, nas estatísticas, em relação aos casos de náuseas e vômitos. E a náusea persistente, agravada pela visão, pelo cheiro de alimentação, não aliviada pelo vômito, né, associa-se geralmente a causas bioquímicas, né, com ativação da zona de gatilho quimiorreceptora. Então, já mais ou menos 30% a 40% dos casos. E as náuseas intermitentes associadas a cólicas abdominais e com o hábito intestinal alterado, elas são aliviadas por vômitos e podem se tornar volumosas em termos de vômitos, que podem se tornar também biliosos ou até fecais. Então, isso sugere uma obstrução intestinal. E é a causa também, mais ou menos, aproximadamente 10% a 30% dos casos. Náuseas e vômitos matinais, por exemplo, associados à cefaleia, à dor de cabeça, sugerem aumento da pressão intracraniana. Náuseas agravadas pelo movimento do corpo do paciente, né, incluindo aquela sensação de enjoo, ou até mesmo pela mobilização da cabeça, virar a cabeça, isso indica componente vestibular. Náuseas e vômitos associados à ansiedade, né, sugere um comprometimento cortical. E essas últimas manifestações são menos frequentes, né, ficam abaixo de 15% dos casos, de acordo com o último estudo que li sobre, era uma revisão sistemática, a qual me referi há pouco, mas não coloquei aqui a referência, eu posso colocar depois, né, aqui no canal, em termos de postagem. Então, esses aspectos são extremamente importantes, né, e vai nos fazer pensar se vale a pena considerar a solicitação de uma radiografia abdominal, exceto no paciente numa fase mais terminal, né, para ajudar a descartar uma obstipação, por uma obstrução intestinal ou mesmo perfuração. E a menos que a história e o exame sugira especificamente uma doença da mucosa gastrointestinal superior ou uma anormalidade da função motora esôfago-gástrica, então exames como endoscopia digestiva alta, série, né, radiografias contrastadas em série do delgado, estudos de esvaziamento gástrico, esofagomanometria
não, manometria antroduodenal, normalmente não devem ser solicitados, né, em pacientes com cuidados paliativos. Então, e a explicação, lembrar que a explicação da causa provável das náuseas e vômitos, que vão levar à abordagem terapêutica, farmacológica e não farmacológica, geralmente é fornecida pelo próprio paciente e pelos seus cuidadores, né? Então, dependendo das circunstâncias também de cada paciente, é importante que essas causas potencialmente reversíveis sejam tratadas. Por exemplo, a obstipação deve ser tratada com laxantes. E estes laxantes serão muito mais eficazes do que os antieméticos de médio prazo, de ação de médio prazo. Então, em todos os casos, a adequada hidratação parenteral deve ser também considerada, bem como a necessidade de reposição de eletrólitos, por exemplo, suplementação de potássio, magnésio. De um modo geral, existem duas abordagens diferentes para gerenciar as náuseas e vômitos. Aqui, eu acabei me estendendo ainda na avaliação, eu passei para esse slide de abordagem terapêutica, ainda sem terminar de falar sobre a avaliação clínica das náuseas e dos vômitos, né? Então, de forma geral, existem duas abordagens diferentes para gerenciar as náuseas e vômitos, né? Uma abordagem mais mecanicista e uma abordagem empírica. A abordagem mecanicista é geralmente usada na prática clínica, a princípio, né, com o objetivo de bloquear a via emetogênica, mais importante, porque muitas vezes há associação de vias emetogênicas ali sendo estimuladas. Então, a gente pode selecionar um antiemético que tenha como alvo aqueles receptores pertinentes, associados àquela via. Então, eu coloco aqui em seguida algumas vias para que a gente revise, e isso seria uma abordagem mais mecanicista. E uma abordagem empírica envolve o uso de medicamentos com base em sua eficácia e tolerabilidade genéricas, né, e não com base em sua atividade específica do receptor, né, farmacológico. Então, aqui eu vou aqui agora passar para ver esses alvos terapêuticos. Não, ainda não. Aqui são apenas observações sobre antieméticos que são considerados de primeira linha, né? Antieméticos procinéticos, né? Depois, eu acho que é o próximo slide que eu coloquei, que são os alvos, né, nos receptores para a abordagem mecanicista antiemética. Então, o procinético, né, quando o paciente apresenta uma lesão aguda da mucosa gástrica, quando apresenta estase gástrica, a motilidade é diminuída, uma obstrução intestinal funcional, então, aqui os procinéticos como metoclopramida e bromoprida, né, via subcutânea, ou com infusão ou com injeções, em bolos, né, então, o antiemético com uma ação na região quimiorreceptora, que está desencadeando os vômitos, né, como a área pós-trema. Então, geralmente são causas bioquímicas dos vômitos, morfina, morfina que eu digo é o uso de opiáceos, né, causando vômitos, hipercalcemia, insuficiência renal. Então, por exemplo, o haloperidol, né, subcutâneo, infusão subcutânea, e associada ou não à metoclopramida, também é efetiva nesses casos. Um antiespasmódico e antiemético antissecretório. Então, no caso de cólicas intestinais ou necessidade de reduzir o volume de secreções do trato gastrointestinal, o butilbrometo de iosina também pode ser administrado. E um antiemético que atua principalmente no centro do vômito. Aqui ficou muito texto corrido, mas acabei não limpando, né? Para obstrução intestinal orgânica, aumento da pressão intracraniana, aquela cinetose, né, que é um enjoo associado ao movimento, a ciclizina. O próximo, aqui, sim, também lembrar que o sistema vestibular se relaciona também ao vômito por discinesia e outras alterações vestibulares propriamente ditas, né?
como, por exemplo, compressão tumoral metastática ou não, hipertensão intracraniana. Então, aí vai se atuar nos mediadores do sistema vestibular, que são a histamina e a acetilcolínica muscarínica. E nesses casos também o dimenidrato é uma medicação, assim, de escolha nessas situações, em especial para prevenir o vômito relacionado com a discinesia. Os, aqui estão os mecanismos, né? Porque aí uma abordagem mais mecanicista vai abordar esses receptores, né? Então, por exemplo, você tem o centro do vômito aqui, né? Com os receptores, né? Serotoninérgicos, muscarínicos, né? Histamínicos. Então, aqui, não sei se está apontando, mas sim, está. Aqui se apresenta, aqui vamos ver, começando aqui, o sistema vestibular, né? O gastrointestinal, né, por meio, né, do esvaziamento gástrico prejudicado, né, os receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, aqui, que são aqueles receptores, né, bem específicos, né? Aqui também, por exemplo, quando é um distúrbio metabólico, né? Então, por exemplo, os receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, eles, quando, por exemplo, é reação a medicamentos, né? Distúrbios metabólicos, como eu já falei. Os corticais, né? O ácido gama aminohidróxico butírico, receptores histamínicos, no caso de dor e ansiedade associados, e também aqui os colinérgicos e os serotoninérgicos, no caso de obstrução intestinal, né, ou uma distensão, né, da cápsula hepática. E aqui ainda relacionados, né, aos receptores histamínicos, no caso, por exemplo, de um processo expansivo intracraniano, hemorragia intracraniana. Então, aqui, segundo o Litt, né, esse artigo ele apresenta de forma bem detida, né, que a referência está aqui, na base do slide, bem detida sobre essa abordagem mecanicista por meio dos receptores, dos receptores relacionados à via emética, né? Bom, então, aqui, eu vou fazer uma conclusão rápida. Vejamos aqui, e para o início, e para o primeiro slide. Pronto. E para o primeiro slide, o que eu queria falar, para finalizar, não é que os agentes farmacológicos são o principal método de paliação de náuseas e vômitos em pacientes com doenças limitantes da vida. Existem duas abordagens, como eu já mencionei, e essa abordagem mecanicista, baseada nesses receptores que eu apresentei há pouco, né, ela aplica a nossa compreensão atual da neurofarmacologia, dessa chamada via emética para a seleção dos agentes antieméticos, né? Então, como eu mostrei, esses receptores, eles têm tem esses locais, eles têm agentes, eles têm receptores para um ou mais neurotransmissores, né, como eu já mencionei. A dopamina tipo 2, serotonina tipo 2, 4, histamina tipo 1, acetilcolina, são os receptores muscarínicos tipo 1 a 5, né? E outros receptores, como a substância P, o canabinoide tipo 2, que eu acabei não mencionando na ilustração anterior, e os opioides endógenos, que também podem estar implicados, embora seus locais precisos ainda não estejam muito bem elucidados.
E a seleção antiemética baseia-se em saber que drogas bloqueiam os receptores encontrados nessa estrutura onde atuam, né, as causas, os fatores de estímulo das náuseas e vômitos, que são inferidas a partir daquela avaliação clínica que eu mencionei anteriormente. Bem, e os agentes farmacológicos, como principal método de paliação de náuseas e vômitos em pacientes com doenças que são limitantes da vida, por meio dessas duas abordagens, né? A segunda, que é a abordagem empírica, né, que, em contraste com a mecanicista, aplica nossa compreensão neurofarmacológica da via médica, né, para a seleção dos agentes. Então, essa seleção, ela se baseia em saber que medicamentos bloqueiam os receptores encontrados na estrutura onde atua a causa da náusea e do vômito, né? Então, o agente selecionado muitas vezes precisa ser titulado, né? Então, como eu mencionei antes, né, medicamentos para tratar náuseas e vômitos são medicamentos procinéticos, por exemplo, que estimulam a motilidade do trato gastrointestinal superior, por ativação dos receptores 5-HT, né? Os serotoninérgicos, os colinérgicos, liberando a acetilcolina dos neurônios entéricos para estimular o sistema colinérgico na parede intestinal, a ativação dos receptores de motilina, ou liberando digamos, o freio dopaminérgico no esvaziamento gástrico. Então, os agentes procinéticos não devem ser usados quando a estimulação de contrações musculares podem afetar adversamente o intestino, por exemplo, uma obstrução intestinal completa, uma hemorragia gastrointestinal, um quadro perfurativo, ou imediatamente após cirurgias. Então, os procinéticos, eles não devem ser usados nessas situações. E esses efeitos procinéticos, eles são bloqueados por agentes antimuscarínicos, incluindo antieméticos, antihistamínicos. Então, não faz sentido prescrever um agente procinético e um antimuscarínico associadamente. Então, a metoclopramina é o único agente procinético amplamente disponível atualmente. E funciona no estômago e no intestino delgado proximal, mas tem pouco efeito sobre a motilidade colônica. Então, além de seus efeitos procinéticos, a metoclopramida também antagoniza os receptores da zona de gatilho dos quimiorreceptores. Outros agentes com atividade procinética são a mirtazapina e a eritromicina. Bem, então, não vou falar de dosagens, aqui vou falar só de efeitos por meio de, digamos assim, mecanismos de ação. A domperidona é importante também porque ela não atravessa a barreira hematoencefálica, portanto, atua apenas nos receptores periféricos de dopamina, liberando aquele freio dopaminérgico, e como resultado, os sintomas gastrointestinais, eles são menos possíveis, né? Então, tanto a domperidona quanto a cisaprida são procinéticos, eficazes, né? Agora, eles têm uma toxicidade cardíaca, né? Então, associadas ao prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma. A cisaprida é agonista do receptor, né, colinérgico puro, que é desprovido de qualquer atividade antagonista da dopamina, e é capaz de aumentar a motilidade de todo o trato gastrointestinal. Mas também, por sua vez, a cisaprida é propensa a muitas interações medicamentosas, e isso pode aumentar seus níveis sanguíneos, agravando seu efeito arritmogênico. Bom, as fenotiazinas são outros agentes antipsicóticos, como a haloperidol, a olanzapina, que elas bloqueiam os receptores dopaminérgicos encontrados na zona de gatilho dos quimiorreceptores. Então,
todos essas fenotiazinas, exceto o haloperidol, têm um amplo espectro de atividade, bloqueando também os receptores histamínicos, muscarínicos, serotonínicos, e também, ou alfa-adrenérgicos. Também podem produzir bloqueio vagal no trato gastrointestinal, dando, assim, alguma atividade procinética também. E, embora sejam também eficazes, mas causam muitos efeitos adversos, principalmente sedação, hipotensão e efeitos colaterais anticolinérgicos, né? Além de distonias e sintomas extrapiramidais. Bom, então, eu gostaria de falar mais sobre outros como os agentes antihistamínicos, né? Como a primeira geração de antagonistas dos receptores da classe da histamina, no centro do vômito na medula, também no núcleo vestibular e na zona de gatilho dos quimiorreceptores. Então, essa atividade antimuscarínica reduz a atividade secretora da mucosa, que é útil na obstrução intestinal. Então, a prometazina, a ciclizina, a meciclizina, não, a meclizina, ciclizina e meclizina, hidroxizina e o difenilidrato, todos com potencial antiemético. E a prometazina é amplamente prescrita para enjoos, para distúrbios vestibulares, mas também pode ajudar na emese relacionada ao aumento da pressão intracraniana também. Tem pouca atividade anticolinérgica. Agora, provoca como efeito adverso a sedação, embora a tolerância geralmente se desenvolva rapidamente também. E é importante limitar o uso de prometazina em idosos e descontinuar quando não for eficaz, devido a esses efeitos adversos anticolinérgicos. Bem, os antagonistas seletivos, periféricos e centrais no caso do receptor 5-HT3, que são encontrados no nervo vago, né, que são os colinérgicos, eles alimentam o centro emético, as células também enterocromafins do sistema nervoso periférico e no núcleo do trato solitário, na zona também de gatilho quimiorreceptora. Então, esses agentes, eles antagonizam os receptores, agem como antagonistas dos receptores e bloqueiam o efeito amplificador da serotonina no nervo vago. Então, são usados principalmente para vômitos induzidos por quimioterapia e têm um papel limitado em cuidados paliativos, porque geralmente são reservados como agentes de terceira linha para casos refratários. Então, a ondansetrona é um antagonista seletivo do receptor 5-HT3. E os mais recentes são o granicetrona, tropicetrona. Então, são medicamentos, né, que não são de primeira linha. E também tem como efeito adverso a constipação nesses pacientes. Bom, então, outros medicamentos são os corticosteroides, né, também usados na terapêutica de segunda linha, no paciente com náuseas crônicas recorrentes no câncer avançado. Então, eles agem como se tivesse um mecanismo central, mas o seu mecanismo de ação antiemético preciso ainda não é bem conhecido. Então, eles acabam levando também à depressão dos estoques do ácido gama-amino butírico na medula, né, e também reduzem a permeabilidade da barreira hematoencefálica às toxinas eméticas, e também inibe a liberação de encefalina no tronco encefálico. Então, a dexametasona é muitas vezes usada, e a terapêutica não farmacológica eu vou abordar
nas próximas apresentações. Bem, os canabinoides, né? Então, bem, tem a questão legal, não é? Os canabinoides, muitas vezes, eles estão, em muitos países, estão sendo, passando a ser considerados legalizados, né, nesses processos da legalização, né, da substância, né, sendo medicinal, e há dados sobre, é que eu estou procurando uma palavra, porque o YouTube muitas vezes ele bloqueia, ele derruba vídeos que têm menção, não é, a algumas palavras, né, como a cannabis, né? Então, é muito usada na emese, nos vômitos e náuseas induzidos por quimioterapia e na síndrome anorexia caquexia, né? Então, por meio dos receptores canabinoides, que estão onipresentes ali no tecido cerebral, mas eles são encontrados dentro de estruturas específicas da via médica, né? Não está muito claro. Então, no próximo vídeo, eu vou abordar medidas não medicamentosas, que também são muito importantes no manejo de náuseas e vômitos, em cuidados paliativos. Então, aqui, me despeço e até a próxima.